é super saudável. Você tem uma bicicleta, quer ter uma moto, você tem uma moto, quer ter um carro, quer ter um carro melhor. A ganância é que é um problema, é querer ter mais do que pode. Você tem um HB20, quer ter uma Ferrari amanhã. Não vai funcionar assim, precisa trilhar um caminho para galgar. Então eu vejo você sempre buscando. E aí, quando você olha para as finanças, porque eu tenho uma visão muito clara sobre isso, de que o dinheiro ele está muito mais na sua cabeça do que palpável ali na mão, como físico e tal, e a gente vai falar disso. E você buscando conhecimento, lendo livros, vendo os perrengues, passando pelos perrengues, buscando conhecimento e tal, entre altos e baixos, você descobre que o lance da grana, de finanças, podia ser uma vertente para ti? Eu descubro que aquilo é um caminho nesse momento, né? E eu vou até pegar esse gancho que você falou sobre a diferença entre ganância e ambição, né? Eu vejo ambição como algo que você querer ter algo a mais, que é extremamente saudável, é a ordem natural da vida, inclusive. Ninguém nasceu para pagar conta e morrer. Exatamente. Ninguém nasceu para simplesmente... Eu detesto quando a pessoa fala isso, por exemplo. Eu só quero ter o suficiente para pagar minhas contas. Meu irmão, você tem 2 braços, 2 pernas, plena função cognitiva. Você tem saúde e você tá querendo só pagar as suas contas. Sendo que você tem filhos, sendo que você tem a próxima geração da tua família, sendo que você tem pessoas que dependem de uma causa de caridade, de uma filantropia. Você tem tudo para poder transbordar no mundo, mas você quer simplesmente guardar aquele tantinho para você poder fazer o que você, enfim, whatever, quer pagar tuas contas. Isso para mim é inaceitável, né? Mas a ambição é você querer ter mais. A ganância é você querer ter coisas pelas quais você não está disposto a trabalhar. E entra muito nisso que você falou, querer ter mais do que você pode. O que te torna capaz de poder ter alguma coisa, de poder ter essa Ferrari? É você estar disposto a trabalhar. Se você estiver disposto a trabalhar, você vai conseguir alcançar aquilo lá. Se você não está disposto a trabalhar, aí é ganância. Aí você está querendo ter aquilo lá que o outro tem ou que você está visualizando para sua vida, sem colocar o trabalho, sem colocar o suor, sem colocar o sangue, a lágrima e o suor que precisa colocar para que você faça aquilo acontecer. Então, eu sempre acreditei no trabalho. Eu sempre acreditei que, cara... sempre gostei muito do Batman, né? Quando eu era moleque eu lia muito Batman. E no Batman me fascinava muito a ideia de que ele era um cara normal. É um cara normal extremamente obcecado. Isso me deixava louco. Eu falava, cara, peraí. Quer dizer que se você falar que você quer combater o crime e você se dedicar e treinar e buscar o conhecimento e viajar o mundo e colocar o teu corpo e viver por isso, quer dizer que você consegue. E aí isso criou na minha cabeça de que, ok, então eu posso fazer o que eu quiser. Pode ser combater o crime, como durante o período quando a gente é criança a gente quer. Era o que a gente precisava para aprender naquele momento. Até hoje, se for ver. Exatamente. E aí você pensa, ok, só que agora então, e se eu quiser ser um astronauta? E se eu quiser ser jogador de futebol? O que eu preciso dominar? Porque o Batman, quando ele quis virar um vigilante, quando ele queria combater o crime, o que ele fez? Ele falou, ok, eu preciso treinar minha mente, preciso treinar meu corpo, preciso aprender sobre crime, preciso aprender sobre comportamento, técnicas de várias coisas. Sim. Se eu quero me tornar, por exemplo, um bom investidor, o que eu preciso aprender? Quais são as várias habilidades que compõem um bom investidor? Então eu sempre acreditei que, ok, eu posso ser exatamente quem eu quero ser. Um homem sem visão de futuro, ele vai sempre retornar ao passado. Então quando a pessoa ouve eu falando sobre investimentos, sobre renda passiva, sobre você prosperar a ponto da próxima geração da sua família, do seu sobrenome, ter um outro significado, porque você conseguiu quebrar a corrente de pobreza na sua vida, e tudo que a pessoa consegue pensar é pelos motivos pelos quais pode não dar certo, por que pode dar errado, quais são os prós e os contras. Quando a pessoa começa a pensar isso, eu sei que ela está presa no passado, ela está presa nas frustrações do passado, ela está sendo empurrada pelas dificuldades e ela não está sendo guiada pela visão dela. Se você tem uma visão muito clara de quem você quer se tornar e de quem você quer ser, essa visão te impulsiona porque você sabe exatamente para onde você está indo. E eu tenho uma visão minha que inclusive é um alter ego meu, que é exatamente igual eu, só que ele é muito melhor em absolutamente tudo que eu faço. Então, por exemplo, ele é muito mais inteligente, ele lê mais livros, ele está num shape melhor, ele dá mais atenção para a esposa e para o filho. Se modela. E ele está aqui na minha mente, ele está aqui o tempo todo. Então, quando eu acordo, por exemplo, e falo, hoje eu não vou dar uma treinada não, que eu estou cansado, eu lembro desse cara e eu sei que ele está lá treinando. E esse cara sou eu. Te autocobra. E eu preciso chegar nesse cara, eu tenho que chegar nesse cara, porque ele está sempre um passo na minha frente. E eu preciso chegar nesse cara. Então, criar esse rival na tua mente, que é você, que é uma versão sua, que você muitas vezes está se boicotando para não atingir essa versão, porque você está no conforto, no quentinho da zona de conforto. Aí é a hora que você começa a sair, cara, e começa a sair, é gostoso sair. E você começa a quebrar isso, você fala, tô chegando perto desse cara. Então eu sempre encontrei nas finanças uma forma de... Eu falei, é isso,
que eu posso... Porque quando eu passei por essa experiência do meu pai precisar tomar todo o meu dinheiro, eu vi o que a falta de organização financeira pode fazer na vida de uma família. A gente teve que comer arroz e ovo durante um bom tempo. Minha mãe até brinca que eu virei para ela e falei, um dia, né, eu falei, ovo de novo, cara, eu tô criando pena já. Chamar de tio. E tipo, né, e pelo amor de Deus, né, a gente sabe, né, ninguém tá sendo ingrato aqui, né, mas, assim... De acordo com a situação, é o que... Não, isso era atípico pra gente, porque a gente tinha experimentado coisas boas na vida e de repente caiu um pouco o padrão. Quando não tem, quando você tem que voltar pro arroz e pro... Pra quem que nunca teve, é o lucro. Né? Eu lembro do meu pai, quando eu era moleque, cara, apanhar mamão verde, cortar ele, tirar todas as cascas, deixar de molho de um dia pro outro pra tirar todo o nódio, pra no outro dia picar e cozinhar com uma abobrinha, por exemplo, ficava tipo aquilo. Mas era porque eu não tinha. Aí a partir do momento que eu já experimentei carne, hoje não foi mais. Aí eu falei, pô, cara, eu ouço isso, entendeu? E quando você passa por essas coisas, cara, e você sabe que isso tá a raiz disso tá na situação financeira, você fala, não, eu preciso dominar isso aqui, porque se eu não aprendi na escola e eu não vou aprender isso na minha família. Se eu não dominar isso, eu vou perpetuar essa situação na minha família, e na minha família, vida. E no meu filho e tudo mais. Então a gente precisa estar muito ciente de quais são as correntes na família que a gente tem que quebrar. E eu tive que quebrar com várias correntes, não só essas, né? Com comportamentos que eu vinha carregando também no decorrer da minha vida, que eu olhei e falei, cara, comportamentos que me destoam completamente dessa pessoa que eu quero ser, sabe? Então não existe prosperidade quando você vive uma vida dupla, quando você vive duas verdades. Não existe duas verdades, existe uma verdade só. O que eu falo, minha palavra não faz curva. Tem que seguir. Tem que seguir. Se eu falar pra você que, cara, eu vou estar aqui às 8, eu tô aqui às 8. Se eu falar pra você que eu vou te pagar no dia 30, senão no dia 29 vai estar na tua conta. Palavra não faz curva. Eu gravei hoje, inclusive, uma masterclass para meus alunos sobre vencer as dívidas. E eu tirei lá uns 15, 10 minutos para falar sobre o quanto você não ter dívidas não é só bom para suas finanças, como também é um movimento de prosperidade, de honrar a sua palavra, que não pode ser ignorado. A gente não pode... Tudo bem se você está numa situação complicada, se você contraiu dívidas, não estou falando disso. Isso acontece na vida de basicamente todas as pessoas. Vai passar. Recorde no Brasil, inclusive. 80% do cidadão, da população brasileira é endividada. Mas o que é errado é você fingir que não é com você. Pega o telefone, liga para o lugar que está devendo, liga para a pessoa e fala, meu irmão, estou passando por um momento difícil, peço desculpas, peço compreensão, estou tentando resolver. Simplesmente faça isso que o resto vai acontecer.